Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, há um tempo atrás eu tinha feito aqui uma lista de quem seriam os 10 maiores treinadores de todos os tempos. Eu lembro que o primeiro era o Alex Ferguson, e eu não mudo minha opinião hoje. E se você quiser assistir ela vai estar ou aqui na tela, o link para você conferir lá, ou vai estar na descrição. Olha que curioso, há 2 semanas atrás o GE postou uma lista de quem seriam os 10 maiores treinadores brasileiros de todos os tempos. E eu lembro que naquela minha lista não tinha nenhum. E eu fiquei curioso, né? Vi a lista ali. Eu vou resumir aqui ela para vocês, falar um pouco desses 10 caras que eu particularmente concordo bastante e é muito simples entender porque eu concordo e eu tenho certeza que você vai concordar também. Essa lista, ela não foi feita por jornalistas ou pessoas que entendem de futebol por fora. Ela foi feita por outros treinadores. Eles pegaram uma amostragem de vários treinadores brasileiros e pediram para eles fazerem uma votação de quem seriam os 3 melhores técnicos, na visão deles, da história do futebol brasileiro. E eles colocaram ali os 3 primeiros nomes, eu acho que não vão ter nem discussão. E eles acabaram votando ali e fica meio que difícil de você discordar de uma pessoa que trabalha com isso e de uma pessoa que é treinador. Então, acho que sem mais delongas, eu só vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal. O canal ainda é pequeno, estou começando, todo apoio é válido. Dito isso, vamos lá. Em 10º lugar é o Cláudio Coutinho. Ele fez história no futebol brasileiro na década de 70. Teve uma passagem bem sucedida pelo Flamengo, um clube que ele é ídolo, e pelo bom desempenho acabou chegando na seleção brasileira. Ele tem títulos como Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Taça Guanabara e Taça Rio. Lá no Flamengo, né, na história do Flamengo, ele é uma pessoa extremamente importante. Ele treinou a seleção ali num período de 78, depois do Zagallo. Bom, em 9º lugar é um cara bem conhecido, o Abel Braga. O Abel Braga, ele é ídolo de 2 clubes brasileiros, né? Treinou futebol, tem na carreira de futebol mais de 35 anos. E ele tem a idolatria do Internacional e do Fluminense. Ele é campeão de vários estaduais, campeonatos brasileiros, Libertadores, Mundial e entra como um dos mais vitoriosos treinadores aqui do país. Eu acho que ninguém tem que discutir sobre ele. Ele sempre foi um cara bem relevante enquanto trabalhou. Estava disputando o brasileiro com o Internacional esses tempos. Com o Fluminense conseguiu conquistar o Carioca depois de 10 anos o clube não conquistava, que era com ele a última vez. Em 8º lugar vai ficar o Rubens Minelli, treinador de sucesso na década de 70. O primeiro grande título vem com o Palmeiras, né, na década anterior, em 69, levantando o Campeonato Brasileiro. Na década seguinte ele se consagra tricampeão brasileiro consecutivo em 75, 76 e 77. Os 2 primeiros com o Internacional, né, os 2 brasileiros do Internacional, e em seguida com o São Paulo, além de alguns estaduais que ele tem na conta. Também acho que não tenho o que discutir. Em 7º lugar é um cara que eu gosto bastante do trabalho que ele faz, que é o Tite. Ele talvez seja o nome mais em alta dessa lista aqui, né? Tá treinando a seleção brasileira. E ele é um técnico extremamente vitorioso, ganhou títulos pelo Grêmio Internacional e é obviamente o ídolo absoluto do Corinthians, conquistando Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial. Esse vídeo está sendo gravado antes da Copa do Mundo de 2022, tá? Então, dependendo se ele ganhar a Copa, eu acredito que ele vai subir bastante aqui nessa lista. Em 6º lugar, o Enio Andrade, que fez sucesso ali pela volta da década de 80. Ele passou pelo Internacional, Grêmio, Coritiba, onde conquistou o brasileiro nesses 3. Também tem passagem pelo Cruzeiro, onde ele conquistou 5 títulos, entre eles a Supercopa Libertadores, que era um torneio realizado entre os campeões da Libertadores ali na década de 80 e 90. Bom, começando o top 5 é o Carlos Alberto Parreira, que até o momento nessa lista, né, eu acho que ele é o treinador que fez mais sucesso na seleção do que nos clubes.
Ele tem títulos com Fluminense e Corinthians, e até no Fenerbahçe. Mas o auge dele foi na seleção brasileira, conquistando a Copa do Mundo de 94. E ele também treinou a seleção do Kuwait, da Arábia Saudita e da África do Sul. E ele conquistou títulos em todas essas seleções. Ele também conquistou a Copa América de 2004 aqui no Brasil, né, quando ele retorna, depois do Filipão de 2002. E treinou a seleção brasileira na Copa de 2006. Ele é um treinador bem respeitado. E acho que concordo dele estar em quinto lugar aqui nessa lista. Em quarto lugar vai estar o Vanderlei Luxemburgo. Cara, muita gente que gosta de futebol, principalmente futebol ali da década de 90, fala que o Luxemburgo ele revolucionou a profissão. E cara, não é errado dizer isso. Um treinador antigamente ele ganhava bem menos do que ele começou a ganhar depois que o Luxemburgo começou a profissionalizar ainda mais essa área do futebol, né? Ele vai pro Palmeiras ali, conquista um monte de título, é um grande ídolo lá. Também treinou o Corinthians, o Santos e o Cruzeiro. E é o maior campeão de paulistas, tem 9 títulos ao todo. Conquistou a Copa América em 99 e treinou o Real Madrid. Olha só, ele treinou grandes clubes do futebol brasileiro, treinou a seleção brasileira e treinou o Real Madrid. Então, acho que sem dúvidas o Vanderlei Luxemburgo tem um currículo invejável. Bom, começando o top 3 dessa lista, um cara que está em atividade agora, o Felipão, responsável pelo pentacampeonato, né, mundial da seleção brasileira, e outro cara que também é ídolo em 2 clubes, né, Palmeiras e Grêmio. O Felipão, cara, ele é o único treinador brasileiro que está entre os 10 treinadores mais vitoriosos da história no ranking da FIFA. Ele tem 25 títulos ao todo. Está em quinto lugar. Ele tem no currículo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa das Confederações, Copa do Mundo, e além de ser um treinador reconhecido internacionalmente pelos seus trabalhos no Chelsea, quando ele largou o Chelsea estava em segundo lugar na Premier League, o que não é tão ruim, não foi uma passagem tão boa, mas também não foi uma tragédia, como a maioria fala. Ele também teve uma passagem pela seleção de Portugal, conseguiu levar a seleção de Portugal pela primeira vez para a final de uma Eurocopa e chegou na semifinal de Copa do Mundo, ali no começo da era do Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que talvez não tem muito o que discutir desse cara aqui. Em segundo lugar, o Zagallo. O Zagallo, cara, eu acredito que ele seja o maior símbolo da seleção brasileira pós-Pelé. Ele é a única pessoa a ter participado de 4 títulos de Copa do Mundo, 2 como jogador, 58 e 62, uma como treinador em 70 e uma como auxiliar técnico em 94. Então assim, ele é um cara que ele tem a carreira dele atrelada muito, muito forte à seleção brasileira. E acabou virando um símbolo, né? Ele tem um feito também que é ele tem títulos pelos 4 clubes grandes do Rio de Janeiro, né? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Conquistou Brasileiro, Taça Guanabara, Carioca, Copa América e a Copa do Mundo. E em primeiro lugar, eu acho que não tem nem discussão, ficou, né, o Tele Santana. Cara, o Tele Santana, ele muito provavelmente ali ajudou a revolucionar o futebol brasileiro. Ele provou que o futebol brasileiro talvez tenha o futebol mais bonito do mundo. Ele treinou a seleção brasileira em 82 e em 86, a seleção que era do Zico, né? E infelizmente não conseguiu conquistar um título de Copa do Mundo, mas era um futebol muito, muito bonito. É o único treinador brasileiro que está na lista dos 50 melhores treinadores da história pela revista France Football, que é a mesma revista que entrega a Bola de Ouro. Cara, ele conseguiu, né, atingir o ápice de vez, se tornar um treinador. Ele já era, na verdade, né, mas ele sobe de patamar de vez, se torna esse cara extremamente vitorioso no final da sua carreira, quase no São Paulo, quando ele chega lá em 91. Aí conquista o Brasileiro, 2 Libertadores, 2 Mundiais, Paulista, e aí fecha o ciclo no São Paulo, sendo o treinador, acredito, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, e com certeza o maior treinador da história do São Paulo. E
acabou se tornando o treinador mais vitorioso da história. Mais vitorioso não, perdão. Acredito que o treinador mais importante da história do futebol brasileiro. Bom, essa lista aqui saiu no site do GE. Eu particularmente concordo com ela. Espero que você também concorde. Acho que você também concorda. Deixa aí nos comentários. É o primeiro vídeo que eu faço aparecendo. Não tinha feito isso antes. Enfim, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, curte o vídeo aí, fazendo favor para me ajudar. Se inscreve no canal. Tamo junto e tchau.